O louvor que quebrou as correntes. José sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprenderá com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e honestidade. Casou-se com Maria, uma mulher de fé simples, mas profunda, e juntos criaram 2 filhos em um bairro humilde de São Paulo. A vida não era fácil, mas eles não reclamavam. Até que, há 3 anos, as mãos de José começaram a falhar. Primeiro, foram pequenos tremores. Depois, a fraqueza nos dedos, como se algo invisível os apertasse. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando o fizeram, a palavra soou como uma sentença: esclerose múltipla. A doença avançava rápido. José, que antes segurava martelos e serras com firmeza, agora mal conseguia abotoar a própria camisa. As pernas fraquejavam, a visão turvava em alguns dias, e a dor era uma companheira constante. Os remédios ajudavam pouco, e o tratamento custava mais do que ele ganhava como marceneiro. Maria chorava à noite, enquanto José fingia dormir. Ele não queria que ela visse seu desespero. Vamos dar jeito, meu amor, ele dizia, mesmo sem saber como. Mas as contas se acumulavam, e a esperança minguava. Foi então que Dona Rosa, uma vizinha idosa que José sempre ajudava a carregar as compras, bateu à sua porta com um convite simples: meu filho, vem comigo domingo à congregação. Lá, Deus ouve o povo humilde. José hesitou. Não era de frequentar igrejas, embora respeitasse. Mas a dor e o medo falavam mais alto. Vou, respondeu, mas por não ter outra saída do que por fé. No domingo seguinte, José entrou na pequena sala de cultos da Congregação Cristã no Brasil, acompanhado por Dona Rosa. O lugar era simples: cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas sem adornos, uma mesa coberta com um pano branco à frente. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa abotoada até o pescoço, cantavam sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. O hino era o 123, Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. José sentiu algo estranho no peito, uma pontada que não era dor física. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com simplicidade. Não havia sermões longos nem palavras rebuscadas, apenas a leitura da Bíblia e exortações curtas, mas cheias de significado. Irmãos, a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele fará no tempo certo, disse o ancião, olhando para a pequena congregação. José baixou a cabeça. Será que Deus se importa com um homem como eu? Pensou. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou. Era uma mulher jovem, com um bebê no colo. Com voz trêmula, contou como seu filho nasceu com problemas no coração e como, após muitas orações dos irmãos, os médicos não encontraram mais o defeito. Deus é fiel, ela declarou, e a sala respondeu com um coro de amém. José sentiu os olhos ardendo. Será que? Na oração final, os irmãos se ajoelharam. José, com dificuldade, fez o mesmo. O ancião orou por cada um, e quando chegou a vez de José, impôs as mãos sobre sua cabeça. Senhor, este servo te busca. Dá-lhe força, não só no corpo, mas na alma. Que ele conheça teu poder. As palavras eram simples, mas José sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não foi dor, nem alívio imediato. Foi algo mais profundo: paz. José voltou nos domingos seguintes. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele mudará. A cada culto, ouvia os hinos, as orações, os testemunhos de pessoas comuns que haviam experimentado o sobrenatural. Um irmão que fora curado de um tumor, uma família que recebeu providência financeira quando tudo parecia perdido. A fé deles não era barulhenta nem cheia de espetáculo. Era quieta, mas firme como rocha. Certo dia, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, José sentiu um chamado interior. Naquela noite, sonhou com um rio. Não era qualquer rio, as águas eram claras, e uma voz dizia: entre. Deixe para trás o que te prende. Ele acordou com o coração acelerado. No culto seguinte, quando o ancião anunciou que haveria batismo nas águas para quem desejasse, José não hesitou. Levou sua decisão a Maria, que chorou de alegria. Eu sabia que Deus te traria para ele, disse ela, abraçando-o.
O dia do batismo foi simples, como tudo na congregação. Um tanque de água limpa, alguns irmãos como testemunhas, e o ancião. José desceu as escadas do tanque com dificuldade, apoiado por 2 irmãos. A doença ainda limitava seus movimentos, mas seu espírito estava leve. Quando o ancião o batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, José sentiu como se mergulhasse naquele rio do sonho. E quando emergiu, algo tinha mudado. Não foi uma cura instantânea como nos filmes. Mas, nos dias que se seguiram, José percebeu que suas mãos tremiam menos. A fraqueza nas pernas diminuía a cada manhã. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações. Isso não é comum, disseram. José sorria. Para Deus, nada é comum. Um ano depois, José estava de pé, sem bengala, ajudando a construir os bancos da nova sala de cultos da congregação. Suas mãos, antes fracas, agora seguravam o martelo com firmeza. Não era o mesmo homem que entrará arrastando os pés naquela primeira vez. E não era só o corpo que estava curado, seu coração, antes amargurado pela luta, agora transbordava gratidão. Num domingo, José se levantou para dar seu testemunho. Com voz firme, contou como Deus o tirara do fundo do poço. Eu pensava que minha vida tinha acabado. Mas Deus mostrou que, quando a gente se entrega a Ele de verdade, não há doença, não há medo, não há impossível que não seja vencido. A sala respondeu com um glória a Deus, uníssono. O ancião, ao final, lembrou a todos, irmãos, o milagre não é só a cura. É a vida transformada. José não só recebeu saúde, mas encontrou um propósito, servir ao Senhor com o que tem. Isso é a verdadeira vitória. José olhava para Maria, sentada na primeira fileira, com os filhos ao lado. Ela sorria, os olhos brilhando. Ele sabia que a jornada não seria sempre fácil. Mas também sabia que, agora, não estava sozinho. Tinha uma família na fé, tinha uma esperança que nenhum médico poderia dar. E, acima de tudo, tinha aprendido a lição mais preciosa, que a maior liberdade não é a ausência de dor, mas a presença de Deus. E isso, ninguém, nem mesmo a doença, poderia lhe tirar. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, José sentiu algo diferente no ar. Não era só o alívio da cura, mas uma paz que enchia cada canto da pequena casa. Maria já tinha preparado um jantar simples, mas o cheiro do feijão com arroz parecia mais gostoso do que nunca. Os filhos, que antes o olhavam com preocupação, agora riam e contavam sobre o dia na escola, como se o peso dos últimos meses tivesse sumido. Enquanto comiam, José segurou a mão de Maria e disse, com a voz embargada, eu pensei que nunca mais ia sentar aqui assim, com vocês. Que ia perder tudo. Maria apertou sua mão, os olhos cheios d'água. Mas Deus não nos abandonou, José. Ele só estava preparando algo maior. E era a verdade. Nos dias seguintes, José começou a perceber que sua vida não era mais a mesma. Não só o corpo estava forte, como se tivesse recebido uma nova energia, mas o coração também. Ele acordava com vontade de orar, de ler a Bíblia, de ajudar. Antes, até ir à igreja era um sacrifício, agora, era como se não pudesse ficar um dia sem ouvir a palavra. Uma manhã, enquanto tomava café, ele olhou para as mesmas mãos que antes tremiam de fraqueza e sentiu um chamado. Não sabia explicar como, mas sabia que tinha que fazer algo. Foi então que lembrou das palavras do pastor, o milagre não é só a cura, é a vida transformada. No domingo seguinte, José chegou mais cedo na Universal. Procurou o pastor e, com humildade, falou, eu quero servir, pastor. Não sei fazer muita coisa, mas se o Senhor me ensinar, eu ajudo no que for preciso. O pastor sorriu, como se já esperasse por aquilo. José, Deus não olha o que a gente não tem. Ele usa o que a gente entrega. Começa ajudando na recepção, acolhendo as pessoas. Muitos chegam aqui como você chegou, quebrados, sem esperança. E você, melhor que ninguém, sabe o que é ser tirado do fundo do poço. E assim começou uma nova fase. José virou um dos primeiros rostos que as pessoas viam ao entrar na igreja. Com seu jeito simples, ele ouvia as dores dos outros, compartilhava seu testemunho e orava com fé. Não era um pregador, não tinha estudos teológicos, mas tinha algo que nenhum diploma podia dar, uma história viva de que Deus muda tudo.
Um dia, uma senhora chamada Dona Cida chegou chorando, com um envelope na mão. Meu filho tá preso, irmão José. Os advogados dizem que não tem jeito, que ele vai ficar anos lá dentro. José lembrou de quando os médicos disseram que ele não tinha cura. Olhou nos olhos dela e falou firme: Dona Cida, se Deus tirou eu da cama da morte, ele pode tirar seu filho da prisão. Vamos orar? E oraram. Não uma, mas muitas vezes. José levou o caso para a corrente de oração, mobilizou irmãos, e em menos de 3 meses, o que parecia impossível aconteceu: o filho de Dona Cida ganhou liberdade condicional por bom comportamento. Quando ela voltou à igreja com o filho ao lado, não teve palavras. Só abraçou José e sussurrou: Deus usou você para me devolver a esperança. Com o tempo, os milagres se multiplicaram. Pessoas que José acolheu voltavam com testemunhos, curas, restaurações familiares, empregos conquistados. Ele não entendia muito de teologia, mas entendia de amor. E isso bastava. 1 ano depois da sua cura, José estava de pé no altar, não como alguém que precisava de um milagre, mas como alguém que agora ajudava outros a crerem nos seus. Maria e os filhos estavam na primeira fileira, orgulhosos. O pastor o chamou para dar um depoimento, e ele, com a voz firme, disse: Eu vim aqui um dia achando que estava acabado. Mas Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado, estava só começando. Hoje eu sei, o milagre não é só pra gente. É pra gente levar para outros. Porque quando a gente recebe de Deus, a gente não pode guardar só para si. Tem que passar adiante. A igreja explodiu em aplausos e glórias. José olhou para o teto, como se quisesse ver através dele, e sorriu. Sabia que aquela não era a sua vitória. Era de Deus. E que, enquanto houvesse alguém precisando de esperança, ele estaria ali, não como um herói, mas como um servo que aprendeu que, nas mãos do Senhor, até as cicatrizes viravam bênçãos. Depois daquele culto, a vida de José mudou de um jeito que nem ele mesmo imaginava. Não foi só o corpo que sarou, nem só o emprego que voltou com força total. Foi o coração. Ele passou a frequentar a Universal não só aos domingos, mas toda vez que as portas abriam. E não era só para receber, era para servir. Uma tarde, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras depois de um culto, um homem se aproximou dele com os olhos cheios d'água. Era um senhor de uns 50 anos, com as mãos trêmulas e a voz embargada. Meu filho, eu tô igual você tava. Os médicos falam que é caso perdido. Minha família já tá se preparando para me enterrar, mas eu não quero desistir. Você acha que Deus ainda pode me ajudar? José sentiu algo arder dentro dele. Não era pena, não era dó, era uma certeza que só quem já viu o impossível virar possível pode ter. Ele segurou o braço daquele homem com firmeza e olhou nos seus olhos. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também. Mas você tem que crer de verdade. Não é só vir aqui e esperar cair do céu. É lutar na fé, é não soltar a mão de Deus nem que o mundo inteiro diga que não tem jeito. O homem, chamado Antônio, começou a frequentar a igreja. José o levou para os cultos de libertação, orou com ele nos grupos de intercessão, e até o acompanhou ao hospital quando os médicos insistiam em fazer mais um exame para confirmar o óbito clínico. Mas Antônio não desistiu. E 3 meses depois, no mesmo altar onde José tinha dado seu depoimento, era a vez dele subir com um laudo médico nas mãos e um sorriso que não cabia no rosto. Os médicos não entendem. Eles falam em remissão espontânea, mas eu sei que foi Deus. Foi a fé, foi a oração, foi a igreja que não me deixou desistir. A plateia gritava, chorava, louvava. E José, lá nas primeiras fileiras, mais uma vez sentiu aquelas lágrimas quentes escorrerem. Não eram de emoção só por Antônio. Eram de gratidão por entender que Deus não o tinha curado só por ele, mas para que ele fosse um sinal vivo de que, na Universal, os milagres não são lendas. São realidades que acontecem todo dia. Com o tempo, José e Antônio começaram a visitar hospitais juntos. Levavam a palavra de fé para quem já tinha perdido a esperança, oravam pelos doentes, contavam suas histórias. Muitas vezes, eram recebidos com ceticismo, até com risos. Mas outras vezes, voltavam para a igreja com mais um nome na lista de vidas transformadas. Um dia, uma mulher jovem, magra demais, com os olhos fundos de quem já tinha chorado todas as lágrimas, os parou no corredor do hospital.
Eu ouvi falar de vocês. Dizem que aqui tem gente que ora e as pessoas saram. Eu tenho câncer. Já fiz quimioterapia, radioterapia, tudo. Nada adiantou. Vocês acham que Deus ainda pode me curar? José e Antônio trocaram um olhar. Não precisavam falar nada. Eles sabiam. Antônio segurou a mão da moça e disse: Minha filha, Deus não olha para o seu diagnóstico. Ele olha para o seu coração. Se você crer, Ele vai fazer. Mas você tem que vir conosco. Tem que buscar a Ele na Universal. Lá, a fé não é teoria, é prática. A moça, chamava-se Ana, foi. E não foi só uma vez. Foi todas. Chora no altar, clamava nos cultos de madrugada, jejuava quando o corpo já não aguentava mais. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, ela caiu no chão sob a unção. Quando se levantou, sentiu algo diferente. Uma paz. Uma força. No domingo seguinte, ela subiu ao altar não com um laudo, mas com um testemunho ainda mais poderoso: eu não tenho mais dor. Os exames ainda não saíram, mas eu sei que estou curada. Porque Deus me falou que a minha batalha já tinha acabado. E assim foi. Semana após semana, mais depoimentos. Mais vidas mudadas. José, que um dia entrou na Universal arrastando os pés, agora corria. Não por si mesmo, mas por quem ainda não tinha encontrado a fé. Ele aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, é a transformação da alma, é a família reunida, é o sorvete com os filhos depois do culto, é a paz de saber que, não importa o tamanho da tempestade, Deus está no controle. Hoje, quando alguém pergunta como ele consegue ter tanta fé, José sorri e responde: porque eu já estive no fundo do poço e vi a mão de Deus me puxar para fora. E enquanto eu tiver fôlego, vou contar para todo mundo: na Universal, Jesus não é só uma história. Ele é real. E ele ainda faz milagres. E foi assim que José se tornou um daqueles homens que a gente olha e pensa: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também. Não era um pastor, não tinha formação teológica, mas carregava algo mais poderoso, uma história viva de fé. Todo domingo, ele chegava cedo na Universal, não só para ocupar seu lugar na frente, mas para ficar de olho em quem chegava com o peso do mundo nas costas. Ele reconhecia aquele olhar, o mesmo que já teve, quando a dor parecia maior que a esperança. Certa vez, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja apoiada na filha adolescente. Os cabelos desalinhados, as mãos trêmulas, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma depressão que a deixava acamada por dias. José viu e não hesitou. Aproximou-se com aquele jeito simples que só quem já sofreu muito tem. Minha irmã, Deus não te trouxe até aqui para te deixar assim, disse ele, colocando a mão no ombro dela com uma firmeza que transmitia segurança. Eu já estive onde você está. Mas hoje eu tô aqui de pé, e você também vai ficar. Marisa tentou sorrir, mas as lágrimas vieram primeiro. A filha, com os olhos cheios de medo, abraçou a mãe como se fosse a última vez. José não se moveu. Ficou ali, ao lado delas, enquanto o pastor iniciava a oração. E quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não falha, José segurou a mão de Marisa e sussurrou: canta comigo. Mesmo que seja só um murmúrio. Deus ouve o coração. E ela cantou. Ou tentou. Entre soluços, as palavras saíram quebradas, mas saíram. E algo aconteceu naquele momento. Não foi um raio, não foi um barulho, foi uma quietude no peito, como se uma pedra enorme tivesse sido tirada de cima dela. Marisa sentiu. A filha sentiu. Até os que estavam perto perceberam: alguma coisa estava diferente. No final do culto, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre para virem à frente. José foi com Marisa, segurando-a pelo braço, como se dissesse: você não está sozinha. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, Marisa caiu no chão. Não de fraqueza, mas de alívio. E quando se levantou, os olhos brilhavam de uma maneira que a filha nunca tinha visto. Mãe, a adolescente gaguejou, segurando o rosto da mãe entre as mãos. Seu olhar está diferente. Marisa sorriu. E foi um sorriso verdadeiro, daqueles que nascem de dentro para fora.
eu sinto que eu vou viver de novo, ela disse, e as palavras eram tão simples, mas tão cheias de significado que José não conseguiu segurar as próprias lágrimas. Nos dias que seguiram, Marisa voltou. E voltou mais uma vez. A cada culto, a mudança ficava mais visível. Ela começou a arrumar a casa, a cozinhar para a filha, a sair para caminhar no parque. Os remédios que antes eram sua muleta foram sendo deixados de lado, não por teimosia, mas porque a paz que agora habitava nela era mais forte que qualquer crise. Um mês depois, foi Marisa quem levou uma amiga ao culto. Uma vizinha que há anos lutava contra um vício que estava destruindo sua família. E assim, como uma corrente, o milagre que começou com José se espalhava. Não era magia, não era coincidência, era a mão de Deus agindo através de pessoas comuns que decidiram acreditar. Hoje, quando José olha para trás, ele não vê só a sua própria história. Vê um exército de pessoas que, como ele, foram tiradas do lixo pela graça de Deus. Gente que chegou quebrada e saiu restaurada. Gente que aprendeu que, na Universal, não tem caso perdido. Tem sim, casos que ainda não encontraram Jesus. E é por isso que, toda vez que as portas da igreja se abrem, José está lá. Não como um herói, mas como um homem que sabe muito bem o valor de uma segunda chance. Porque ele já esteve no lugar de quem chega desesperado, com medo de não ser aceito. Mas descobriu que, na Universal, ninguém é julgado pelo passado, todos são recebidos com um abraço e uma certeza: aqui, milagres não são coisas do passado. São coisas de todo dia. E se você um dia passar por uma Universal e vir um homem de sorriso largo, olhando nos seus olhos como se já soubesse tudo o que você está passando, pode ser que seja o José. E se for, escute o que ele tem a dizer. Porque as palavras dele não são só palavras. São sementes de um milagre que pode estar começando bem agora. Na sua vida. O milagre que começou com um olhar. Era uma tarde chuvosa quando Maria entrou na igreja arrastando não só os pés, mas uma culpa que carregava há anos. As mãos tremiam, o coração batia tão forte que ela temia que todos ouvissem. Como Deus pode me perdoar depois do que fiz, pensava. Foi então que viu José ao lado do altar, com aquele mesmo sorriso que parecia enxergar além das máscaras. Ele não perguntou, não julgou, apenas estendeu a mão e disse: vem. O lugar dele é aqui, não lá fora. Maria chorou. Chorou pelos erros, pela solidão, pela vergonha que a afogava. José orou com ela, não com palavras bonitas, mas com uma fé tão simples que doía: Senhor, ela já carregou sozinha por muito tempo. Agora, toma nas tuas mãos. E algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma paz profunda, inexplicável, que encheu o peito de Maria como um rio depois da seca. Quando abriu os olhos, José já não estava mais ao seu lado. Mas no banco, havia um bilhete: o milagre não é você ser perdoado. É você acreditar que merece. A reflexão que fica. Às vezes, o maior milagre não é mudarmos de vida da noite para o dia, mas enxergarmos que, mesmo quebrados, somos dignos de amor. José não tinha superpoderes, tinha apenas uma cicatriz que se tornou ponte para outros feridos. E Maria não se tornou perfeita, tornou-se livre. Porque a graça não nos pede que sejamos impecáveis, só que deixemos Deus escrever o final da nossa história. A lição. O passado não define você. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de almas. E todo milagre começa quando alguém olha nos seus olhos e diz: eu também já estive aí. Mas tem saída. Talvez hoje seja a sua vez de ouvir essa voz. Ou de ser essa voz para alguém.